Saudações calorosas e sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Semana de Oração 2023, que continua a inspirar nossos corações. Nossa série de 8 encontros consecutivos sobre o tema Sejamos Suas Testemunhas está em pleno andamento e estamos animados por compartilhar este momento com vocês. Hoje o pastor Hélio Carnassali continuará a enriquecer nossas vidas com sua sabedoria e ensinamentos, enquanto exploramos o tema do dia Quebrando barreiras e preconceitos. Este é o momento perfeito para estabelecer uma conexão especial com Deus e apresentar seus pedidos de oração pessoais. A editora Safeliz está comprometida não apenas em fornecer recursos para o crescimento espiritual, educação e saúde, mas também em apoiar você nos desafios que enfrenta. Se você tem um pedido de oração que deseja compartilhar conosco, sinta-se à vontade para utilizar nosso formulário de oração disponível na descrição do vídeo. Um grupo dedicado estará à disposição para receber e interceder por suas necessidades espirituais. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações sempre que publicarmos novo conteúdo. E se conhecerem alguém que possa se beneficiar com esta mensagem, compartilhem-na com essa pessoa. Além disso, convidamos você a fazer parte de nossa comunidade no WhatsApp, onde manteremos você atualizado sobre os novos produtos e promoções oferecidos pela Safeliz. Junte-se a nós através do link disponível na descrição e fique por dentro de cada novo vídeo publicado e de outras promoções que a Safeliz oferece. Hoje nós gostaríamos de destacar a Bíblia dos Desbravadores, especialmente projetada para as crianças que fazem parte do clube. Essa Bíblia inclui páginas iniciais com conteúdo específico, como uma lista de especialidades, o voto, a lei, os objetivos do clube, o hino dos desbravadores, sinais de pista, nós e muito mais. Além disso, possui várias páginas com ferramentas de estudo, recursos e curiosidades bíblicas abrangendo promessas, ensinamentos, doutrinas e estatísticas da Bíblia. O toque especial são as belas ilustrações espalhadas ao longo da Bíblia que enriquecem a experiência de leitura. Se você tem um jovem desbravador perto de você, esta Bíblia é o presente indispensável. Você pode encontrá-la em nosso site safeliz.com ou, se estiver no Brasil, no site da CPB, cpb.com.br. Antes de prosseguirmos, vamos reservar um momento para preparar nossos corações com uma adoração inspiradora. Em seguida, você receberá um convite especial para um breve período de oração antes da mensagem, um momento de proximidade com Deus. Agora que forneci todas as informações necessárias, estamos prontos para começar mais um dia de jornada espiritual. Jesus é melhor.
Olá, queridos amigos e irmãos, que alegria, mais uma etapa da nossa caminhada. E hoje vamos começar com os personagens do Novo Testamento. Nossa gratidão a Sá Feliz, que tem nos proporcionado esta oportunidade tão especial, sempre lembrando que os textos são uma contribuição de Sarah Burton, especialmente adaptados para esta transmissão. E hoje o tema nosso tem como título Quebrando Preconceitos. A mensagem do Evangelho rompe as barreiras. Jesus tinha caminhado por muitos quilômetros ao lado dos seus amigos, os discípulos. O sol estava alto e se aproximava a hora do almoço. O pó cobria seus pés cansados e a brisa quente sugava-lhe toda a umidade do corpo. Estava com sede e com fome e decidiu sentar ao lado de um poço, no meio do campo, o lendário Poço de Jacó. Esperou um compromisso importante, enquanto os discípulos foram procurar comida na cidade samaritana chamada Sicar. Uma mulher se aproximou sozinha do poço para tirar água. Ela apareceu no período mais quente do dia, escolhendo esse horário devido à maneira em que vivia longe daquilo que era aceito como padrão na sua comunidade. Ao chegar, deparou-se com um homem, o que não era necessariamente incomum, uma vez que os poços eram comunitários. A situação ficou estranha quando ela pegou o cântaro para encher e ouviu o estranho pedir um pouco de água. A narrativa de João, capítulo 4, rompe expectativas sociais e literárias. Em primeiro lugar, nós temos Jesus, um judeu que se dizia ser o Messias, viajando para Samaria. É importante entendermos o cenário. Samaria é mencionada poucas vezes no texto bíblico do Novo Testamento. Essa situação acontece porque o exílio de Israel provocou uma mistura de raças. Aqueles que permaneceram na região de Samaria, eles se misturaram com aqueles que haviam sido transportados para a cidade, como aqueles que haviam sido exilados, casaram-se com pessoas da região para onde foram enviados. O que resultou disso? Uma rejeição dos escritos proféticos, com exceção dos 5 livros de Moisés. E eles também passaram a adorar em um templo que foi construído no Monte Gerizim. A rixa entre judeus e samaritanos, ela piorou quando os exilados judeus não permitiram que os samaritanos participassem da reconstrução do Templo de Jerusalém, conforme vemos no livro de Esdras, capítulo 4, versículos 2 e 3. Séculos mais tarde, eles permaneciam ainda ferozmente hostis. Portanto, os judeus, em viagem, atravessavam Samaria quando estritamente necessário. Preferentemente, eles usavam uma rota mais longa para evitar passar pela região de Samaria. A segunda barreira social quebrada por Jesus foi conversar com alguém de Samaria, uma samaritana. Aliás, não era uma pessoa qualquer, mas uma mulher com diferentes maridos e um amante. Em terceiro lugar, terceira barreira quebrada por Jesus, a conversa de Jesus deixa claro que sua interação não era um acidente, pois ele procurou e esperou por essa mulher. Cristo teve contato com tantas pessoas, mas foi para essa samaritana que ele se revelou como Messias. A conversa começou com um simples pedido: por favor, me dê um pouco de água. João capítulo 4, versículo 7. Um judeu falando com ela teria sido suficiente para chocar aquela mulher. Mas o homem, além de falar, estava lhe fazendo um pedido e ela respondeu com espanto: como, sendo o senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Capítulo 4, verso 9 de João. O Messias ignorou a referência sobre a divisão étnica e contra-argumentou dizendo que ela é quem deveria estar pedindo água para ele. Repetidamente, ele a afastou das questões de identidade étnica e de antigas feridas entre os dois povos para a preocupação presente, para a sede que ela sentia na alma e finalmente poderia ser saciada.
Uma vez que a mulher compreendeu a sinceridade da misteriosa oferta, pediu-lhe dessa água. Repentinamente, Jesus lhe disse para que ela chamasse seu marido. E a resposta para essa questão foi uma simples frase dizendo que ela não tinha um marido. Essa declaração era honesta, porque ela estava vivendo com alguém que de fato não era seu esposo. Jesus revelou que ele sabia dessa condição e conhecia a história de vida e a história conjugal daquela mulher. A samaritana, surpreendida por ele conhecer essas particularidades, reconheceu que Jesus devia ser um profeta, mas desviou a conversa a respeito de sua vida privada e voltou para o seu assunto preferido, a rixa entre samaritanos e judeus. O Messias aproveitou para declarar que uma nova era havia chegado, em que os verdadeiros adoradores, tanto judeus como samaritanos, iriam adorar o Pai em espírito e em verdade. E ele terminou dizendo, porque esses são aqueles que o Pai procura para seus adoradores. Capítulo 4, verso 23. Desde o início da conversa, o Salvador abalou o ponto de vista da samaritana, que se preocupava com os conflitos étnicos e religiosos entre os povos. Ela se identificava como alguém em clara oposição aos judeus e, portanto, contra aquele homem judeu no poço. O interessante é que ele rompeu essa narrativa ao envolvê-la na conversa e tratá-la com respeito. A mulher tinha em Jacó e nos ancestrais a base para os seus costumes e crenças religiosas e também a respeito do local de culto. Apesar disso, Jesus interpretou e reestruturou tudo isso. Finalmente, ela mudou a conversa para a única coisa sobre a qual judeus e samaritanos concordavam. Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Verso 25. A resposta a essa declaração de fé e esperança foi simples e surpreendente. Jesus disse, eu sou o Messias, eu mesmo que estou falando com você. Capítulo 4, verso 26. Quando os discípulos voltaram, eles perceberam um silêncio espantoso que deveria ter produzido na mulher o impacto daquela revelação. Não mais preocupada com a água que estava no seu cântaro, ela saiu para a cidade e descreveu o encontro com o homem judeu que afirmava ser o Messias. A esperança ressoava em suas palavras. Venham, venham comigo, vejam um homem que me disse tudo quanto eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? 4:29 de João. Interessante que ela não ficou envergonhada de falar a respeito da sua vida, uma vida que não era apreciada por aquela comunidade. De volta ao poço, Jesus respondeu à preocupação dos discípulos. Eles estavam surpresos ao encontrá-lo falando com uma mulher, mas não disseram nada. Apenas insistiram que ele comesse, mas ele recusou. Vendo a perplexidade dos discípulos, tanto a respeito da mulher quanto da comida, ele declarou a sua missão. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Verso 34. Na sequência, o mestre estendeu a missão aos seus seguidores. Disse ele aos discípulos, levantem os olhos, vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Versos 35 a 38. Enquanto Jesus ainda falava, as pessoas vinham da cidade em direção ao poço, entusiasmadas com as palavras daquela mulher. Interessante, ela não tinha formação teológica e sua compreensão religiosa era norteada apenas pelas tradições do seu povo. Mas o encontro com Jesus a transformou e transformou seu testemunho em algo eficaz, suficiente
para despertar o interesse de toda uma cidade. A ilustração que Cristo tinha acabado de usar para os seus discípulos sobre o semeador e o ceifeiro aconteceu bem diante dos olhos dos seus discípulos. Seus seguidores mais próximos não teriam esperado que Sicar fosse uma cidade digna do tempo do Mestre, pois pensavam apenas em comprar comida e seguir viagem. Tampouco teriam esperado que uma mulher solitária fosse uma missionária tão eficiente. Esse simples encontro, com grandes consequências, foi descrito por Ellen White nas seguintes palavras: assim que encontrou o Salvador, a samaritana levou outros a ele. Demonstrou ser uma missionária mais eficiente que os próprios discípulos. Estes não viram nada em Samaria, indicando que fosse um campo promissor. Tinham os olhos fixos em uma grande obra a ser feita no futuro. Não viram que bem ao redor deles havia uma colheita a fazer. No entanto, por meio da mulher que haviam desprezado, toda uma cidade foi levada a ouvir o Salvador. Ela transmitiu imediatamente a luz aos seus concidadãos. Isso está em Desejado de Todas as Nações, página 146. Os samaritanos convidaram Jesus para permanecer na cidade. E assim, ele e os discípulos ficaram ali por 2 dias. De acordo com João 4,39, muitas pessoas da localidade acreditaram em Jesus com base no testemunho daquela mulher. Mas depois de sua visita, a sua fé se fortaleceu ainda mais, pois eles disseram à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4,42. Que testemunho! Cristo não podia declarar abertamente a sua identidade como Messias entre os judeus, mas os samaritanos estavam preparados para reconhecer a sua divindade. Bom, amigos, a história do Poço de Jacó nos apresenta várias lições importantes. Mostra que o Evangelho deve ser pregado em todos os lugares, a qualquer momento e para as pessoas que estiverem dispostas a ouvir. O Messias não esperou uma grande audiência, simplesmente iniciou uma conversa com uma mulher. O diálogo com uma pecadora empenhada na corriqueira tarefa de tirar água de um poço resultou na pregação da chegada do Messias para os habitantes daquela região. Por sua vez, a samaritana não aguardou o momento perfeito, mas falou imediatamente a qualquer um que quisesse ouvir. Afinal, a mensagem que carregava era muito importante para esperar. A outra lição revela que nunca devemos julgar quem está ou não preparado para receber o Evangelho. Tampouco podemos afirmar que alguém é indigno de receber as boas novas. Como Jesus explicou em parábolas de semear e colher, a semente é lançada em boa terra. O joio pode crescer ao lado do trigo, mas Deus separa o justo dos injustos. Nossa tarefa é simplesmente semear e colher. No início da conversa, Cristo descreveu a água que ele ofereceu como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Verso 14. Quando aceitou o Messias, a própria mulher se tornou uma fonte cheia da água da vida. Aquele que bebe da água viva se torna fonte de vida, e o que recebe se torna doador. A graça de Cristo no coração é uma fonte no deserto, fluindo para satisfazer a todos e fazendo com que aqueles que estão quase a perecer fiquem ansiosos para beber da água da vida. Desejado de Todas as Nações, página 146. Aceitemos também a água viva que o Salvador nos oferece e compartilhemos com todos esse presente. Por isso, cada conversa é uma oportunidade para testemunhar, mesmo as conversas mais simples e corriqueiras. Não podemos esconder aquele que alivia as necessidades dos sedentos. Como reflexão final, como nós podemos identificar o agir de Deus para modificar ou transformar pessoas e ideias? Será que as diferenças políticas, étnicas, impactam nossas conversas?
Será que você e eu já bebemos da água viva hoje? A história no Poço de Jacó mostra que o Evangelho deve ser pregado em todos os lugares, a qualquer momento, e para as pessoas que estiverem dispostas a ouvir. Interessante, amigos, é que no início do diálogo de Jesus com aquela mulher, Jesus, para ela, era apenas um judeu viajante. Depois, ela pensa a respeito dele ser um profeta e termina o texto e a história tendo convicção de que ele era o Messias. Quem é Jesus para você? Um simples judeu? Um bom profeta? Ou o Messias Salvador? Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor esteja conosco. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar. Vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando um sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo dá sua paz. Sua luz, Jesus me dá. Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser a nova vida encontrar, e a todos que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus.
Estamos profundamente gratos por tê-los conosco nesse 5º dia de programa. A mensagem do pastor Hélio Carnassali continuou a nos inspirar. E esperamos que todos tenham compreendido a importância de quebrar barreiras e preconceitos à luz da mensagem de esperança do nosso Senhor. Lembramos a todos de nos acompanhar diariamente às 20 horas para assistir ao programa completo. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos novo conteúdo. E se conhecerem alguém que possa se beneficiar com esta mensagem, compartilhe com essa pessoa. Se você ainda não conhece bem a Sá Feliz, convido você a visitar nosso site em safeliz.com, onde encontrará uma infinidade de produtos e serviços que podem enriquecer sua jornada espiritual. Explore tudo o que a Sá Feliz tem a oferecer. E nos vemos amanhã. Tchau!